A todos uma boa noite. Passam nesta altura 9 minutos das 9 da noite. Seja bem-vindo à Hora da Poesia, que está assim de regresso. Esta é a emissão de quarta-feira, 11 de setembro, e damos as boas-vindas de volta à Conceição Lima, que nos vai dar esta hora deliciosa até às 10 da noite. Conceição Lima, muito boa noite. Olá, Bruno, boa noite. Confesse lá, já com saudades. Quer que eu confesse mesmo? Há um misto de saudades, mas como cada programa me traz um friozinho no estômago, nunca sei se quero muito, mas quero, no fundo eu quero, sim, quero muito regressar. Quero muito regressar e também dar poesia a quem nos acompanha, até porque o nosso auditório já está habituado a este cantinho à quarta-feira. Graças a Deus, felizmente foi uma conquista difícil, mas foi. Nem foi muito difícil, digamos a verdade. E cá estaremos a fazer nesta altura feliz muita gente. Ainda bem. Eu queria exatamente aproveitar estes minutos, já que não temos os poemas de habitualmente, para relembrar uma vez mais que os objetivos do programa, eu estava a conversar agora aqui mesmo com o poeta que temos já em estúdio, são efetivamente a promoção da poesia de língua portuguesa, dos poetas de língua portuguesa, mas também toda a criação a nível das escolas. E portanto, como as escolas arrancaram agora, será a partir de agora provavelmente que vamos começar a receber. Estamos perfeitamente braços abertos, o programa continua aberto a quem quiser colaborar, portanto bem-ajam por isso, e hoje e de imediato vamos entrar no tema do programa. E Bruno, posso entrar já no programa, portanto. E Bruno, venho apresentar-vos e venho apresentar a todos os ouvintes e que já está em estúdio connosco, Pedro Vieira Magalhães. Olá, Pedro, boa noite. Boa noite. Boa noite, olha, muito prazer em tê-lo cá, sabe? É um poeta que eu não conhecia, foi muito bom tê-lo conhecido, foi muito bom que tenha chegado até mim o seu livro, fico feliz por isso, porque é um poeta vimaranense, pertence-nos, portanto, é das nossas gentes, e, portanto, o programa vai cumprir uma vez mais o seu papel, divulgando o seu livro. E o seu livro, ora, diga o nome do livro, Pedro. Imaginários Corvos de Sangue. Eu enganei-me uma vez no Facebook, pus o Imaginários, Corvos Imaginários Corvos de Sangue, exatamente. É um título complicado. É um título difícil, à primeira, surpreendente, se calhar, porque eu já lhe disse há bocado ali fora que foi, eu devo confessar, esta é a realidade, que eu conheci o Pedro há minutos. Não tivemos uma única conversa, nada, nenhum telefonema, sequer conhecemos-nos há minutos. É o que habitualmente faço em relação a todas as pessoas que recebo cá em estúdio. Mas a verdade é que eu estava a dizer aquilo que é a realidade face à leitura que fiz, leitura e releitura, porque eu li e reli várias vezes, como também já lhe disse. O adjetivo que me surge é surpreendente. O que começa pelo título. Tem algum comentário a fazer sobre isso? O título, simplesmente, na altura que eu fui falar com o editor, mostrar-lhe os textos, nós tivemos depois uma reunião na qual ele me iria dizer se de facto ia ser publicado ou não, queria falar comigo, e é curioso porque o título, de facto, o título parece-me adequado, e acabou por ser imaginado na altura. Pronto, mas súmula, mas é uma súmula, sim, digamos. completamente. Não é? Ele adequa-se completamente ao conteúdo do livro, o que nos faz prever tematicamente um livro, entre aspas, complicado. Olha, há uma corrente, há um gosto, há uma escola que está por trás dessa criação. O que é que orienta a sua criação poética? Isso é uma pergunta complexa. Temos de ir, eu quero saber, e os ouvintes quererão também. Eu comecei a interessar-me por poesia desde muito cedo, principalmente através da música. Comecei desde muito cedo, com os meus 16, 17 anos, a ouvir Doors, ouvir Velvet Underground, ouvir inúmeras bandas onde a poesia era uma componente da música. Doors, conheço bem. Uma coisa que falta muito hoje em dia, não é? Exatamente. Então desde aí comecei a interessar-me por poesia e depois comecei a ler vários autores, entre eles Baudelaire, Rimbaud, tiveram de facto um impacto. A linha de Rimbaud está bem visível. Um impacto muito forte, talvez na minha orientação poética. Depois não posso precisar o que de facto despoltou isso. A leitura também dos poemas de Jim Morrison, sem dúvida, aquele misticismo
tão próprio de Jim Morrison, também desde cedo me causou muita curiosidade. E depois, a partir daí, foi como uma bola de neve, comecei a interessar. Foi nascente. E aqui estamos nós com o primeiro livro. Portanto, já estamos a ver de onde é que vem e porque nasceu e quando nasceu essa visão que o levou depois à criação poética deste tipo. Porque o Pedro é extraordinariamente jovem. O Pedro tem 32 anos. 32. Bem, quer dizer, face a mim, é extraordinariamente jovem, evidente, mas sabe porque é que eu refiro a idade? Porque acho que há um aparente desconcerto, quase paradoxo, entre aquilo que escreve e a idade que tem. A maturidade que a sua escrita tem, a riqueza de orientação da frase, a riqueza lexical que põe nas suas frases, o domínio do vocábulo, há mesmo o domínio, e isso não é muito comum aos 32 anos, porque por mais nenhuma razão, senão o facto de que tem de haver vida feita. E no caso do Pedro, nota-se muita maturidade face à idade. É só por isso que eu falo nessa aparente desconcerto que pode aparecer. Mas diga-me, vamos continuando biograficamente a falar de si. Nasceu em Guimarães. Sim, nasci em Guimarães. Onde reside? Em Guimarães. E reside ainda em Guimarães. Sim. Pronto, e então eu, no seu livro, um dos poemas que me tocou e que eu escolhi para iniciar a nossa noite foi este que tem como título Nasci a 20 de março de 1981 e morri a 20 de março de 1981. É tão curioso que significa que nasceu e optou morrer. Nasceu e anulou-se. Isso significa que está a contrajeito neste mundo. Este mundo real afligiu. De alguma forma, penso que o tornar-nos adultos aflige-nos um bocado. Eu senti muito isso e penso que nenhum de nós está contente, não só nos dias que correm, mas com o modelo social em que vivemos. Pronto, então tem a ver com isso. Há um desacerto. Há um desacerto, sem dúvida. Há uma vontade de ser criança e de sentir as coisas também há. como criança. Eu vou já falar nisso, também há sim. Então eu vou dizer, não todo, mas uma grande parte deste poema, porque é poema sem rima, mas é uma prosa poética belíssima, e que diz o seguinte: são 5 horas da manhã, mais uma vez não consegui dormir. Deambulo pela casa como um barco abandonado no mar de mim. Os passos arrastados ecoam pelo palato da casa e vou coçando o nariz e o peito num trejeito de quem se esquece do seu nome. Vai dormir, Pedro? E porquê esta inquietação? Porquê esse viver depois da vida? Esse morrer respirado que encontras na seiva de cada pensamento, no ópio telúrico de cada palavra? Amor e morte. Tudo o resto fulge para depois desaparecer. E a escrita aparece normalmente pela madrugada. Uma luz ténue começa a invadir o céu. As árvores bamboleiam ao vento lá fora como majestosos pavões de clorofila. Carrego a insônia ao colo, deito-a comigo na cama, beijamo-nos e não me lembro de mais nada. Cá está. Inconformismo. Estamos de acordo? Sim. Em conformismo, porque este poema realmente eu escolhi porque fala do nascer e morrer, pronto, que fala desse tal desacerto que referíamos há pouco, desse tal da aparente inadaptação que é este embate com o mundo real, que também acho que está presente em toda a sua obra, mas a infância está lá a acenar. E o Pedro refere a determinada altura uma frase que diz que essa saudade da infância preenche a imensidão do vazio. A infância é um lugar comum, mas é um lugar de repouso, de mansidão face à vida que vivemos hoje. É uma fuga. É uma fuga. Assim como a escrita o é. Eu vou falar nisso na escrita. Realmente a escrita é uma terapia. Completamente. Para si é tão uma urgência. É uma urgência compulsiva. Neste momento não tanto, porque não tenho tanto tempo para escrever,
mas continua a ser algo que está presente todos os dias. Se não escrever 10 linhas, escrevo 2. Se não escrever uma página, escrevo meia. Tem de ser. Tem de ser. É o caráter de urgência da escrita, de quem faz o equilíbrio mental através da palavra. Exatamente. Com certeza. Por falar na infância, e porque se nota também, mais nos poemas que noutros, naturalmente, eu escolhi um outro, sobre o qual ia falar agora, que fala exatamente dessa infância. É um lugar comum. Falaste da infância. É um lugar comum que os poetas se refugiem nesse tempo da infância. Mas aqui há ligeiras diferenças. As diferenças que nos vão mostrando o trilho que percorre o Pedro Vieira Magalhães, um jovem maranense, como já referi, por falar há bocado a dizer não tenho tempo. O Pedro é licenciado em Ciências de Comunicação. Sim. E está hoje ainda ligado à comunicação. Neste momento já não. Já não. Desde o princípio deste ano. Eu só pergunto isto porque às vezes a escrita, por essa tal evasão, por essa fuga de que falou, é muitas vezes o tal equilíbrio, porque muitas vezes não estamos a fazer aquilo que verdadeiramente será a nossa verdadeira vocação, será propriamente a vocação, o nosso gosto. Então a escrita tem de aparecer com caráter de urgência, sem dúvida. Sempre. Então, eu ia dizer, falar um bocadinho sobre esse tempo de infância num poema, à parte final de um poema que diz o seguinte: disseram-me que os deuses inventaram a infância apenas para nos verem sofrer. Mais tarde, quando todo o pólen da alma for furtado pelas abelhas do tempo. E as colmeias do nosso peito vão esvaziar-se e repousar no abandono dos castelos de musgo da memória, à espera que uma nova infância impossível venha preencher a imensidão daquele vazio. Eu ia-lhe fazer uma pergunta frontal, Pedro. Eu defini-lo-ia, veja se estou correta, um inquieto solitário. A inquietude tem que estar sempre presente na escrita, penso que faz parte. Não só na poesia, mas principalmente na poesia. O movimento, a inquietude, a incapacidade de assimilar certas coisas, que principalmente a mecânica do dia-a-dia. É engraçado mencionar isso porque eu ainda há pouco tempo estive na apresentação da revista Cão Celeste, da qual faz parte Manuel de Freitas, e foi em Guimarães. E falaram num ponto muito interessante, que é o ponto do tempo, também, que nós estamos a falar. E o Pedro também o faz, e de que maneira? Que a poesia tem a capacidade de manipular o processo do tempo, quase de uma forma camaleónica. Sim, sim. Porque hoje em dia as pessoas não têm tempo para nada, não têm tempo para si. A mecânica dos dias e do cotidiano é sufocante. E a poesia tem essa particularidade de fazer uma suspensão. Exato, por uma vezes, bolha de ar. Completamente. Por vezes há uma suspensão, por vezes serpenteia, por vezes dispara, e há essa manipulação do tempo que hoje em dia é quase impossível e que nos obriga a pensar, que nos faz indagar. Exatamente. E também esse retrocesso à parte da infância, não só como uma fuga, mas por uma particularidade, agora que mencionou isso. Eu penso muito nisto. Eu, quando era criança, eu lembro-me perfeitamente de olhar para o nascer do sol, olhar para o crepúsculo, olhar para o jardim, olhar para um cão que passa. Já estava nos genes. E eu acho que todos nós, quando somos crianças, temos essa percepção, podemos nos notar na altura. E as emoções são diferentes. Elas são frontais, elas não têm correntes. Já não estão moldadas. São límpidas, exatamente. Não estão moldadas. Exatamente. Por nenhum tipo de processo educativo, a pureza social. Claro. E um escritor tem que tentar libertar-se dos filtros, um poeta, sim, que a idade adulta vai colocando. Porque nós, quando somos crianças, temos de facto essa capacidade, mas não temos capacidade de nos exprimir. Certo, temos uma coisa, perdemos a outra. E devemos tentar ter as duas ao mesmo tempo. Exatamente. Aquela violência das emoções que uma criança tem, seja seja pela luz, seja pelas trevas, é universal, é imensa. Exatamente. E vamos perdendo isso conforme vamos crescendo. E isso é importante manter na poesia. A perspectiva de ir resgatar nessas memórias alguma coisa da pureza inicial. Exatamente. Muito bem, muito bem. Eu ia mais longe e atrever-me a afirmar que
no Pedro existe, apesar dessa dificuldade, desse ar penoso do embate com a vida, do dia a dia, com o mundo real que nos cerca, há em si essa inquietude, e disse muito bem, quem é que não a tem? Então o poeta não pode, faz parte. Já está no ADN, provavelmente, essa inquietude. E então, eu acho que há mais um bocadinho acima, há em si uma ânsia. Não sei se transmito bem a ideia que me fica, mas é uma ânsia de altura, uma ânsia de absoluto. E que não é de poder, é mesmo do absoluto. E eu retirei da sua obra uns versos que dizer, mais uma vez um bocadinho de prosa poética, e que diz o seguinte: derreti para dentro de ti vestígios de marfim adormecidos na minha febre. Não tenho sono. Gostava de ter sono, de namorar as masturbações que guardas só para ti, para assim me tornar um Deus. Isto não tem nada a ver com a ânsia do poder. Não. Tem exatamente a ver com elevação. A tal ânsia da altura que estávamos a referir. Até agora estamos a entender, não já viu? Acho que sim. Estamos na mesma linha, nada combinado, verdade ou não? Nada combinado. E o que se nota, e é muito nítido, é aquilo que estava a dizer há bocadinho, e eu concordo em absoluto, a sua obra, aliás, novela é isso mesmo, é esse espaço pouco, é a necessidade de criar essa tal bolha de refúgio em que tudo é pequeno, o espaço é pouco. E quase se sente na leitura de alguns poemas a dificuldade de respirar. A dificuldade de que o ar lhe chegue. Não é de respirar, é de que o ar lhe chegue. Não pela ânsia de ter mais. É porque isto aqui é pequenino. A dificuldade de estar onde estou. A dificuldade de estar onde estou. É engraçado que, desculpe interromper, eu quero falar nessa bolha porque grande parte destes poemas foram escritos numa casa que nós temos em Cabeceiras de Baixo, de parte do Arco do Baúlho. Grande parte da obra foi escrita lá e aquilo é de facto a minha bolha de ar. Ah, é? Eu escrevi a maior parte dos poemas lá. Eu ia para lá durante o fim de semana, ia durante a semana e à noite e ficava lá de um dia para o outro e escrevia durante a noite, muitas vezes até amanhecer, e ia escrevendo por horas consecutivas. E de facto esse era o meu refúgio, de facto essa era a minha elevação. E algumas pessoas que me conhecem bem, amigos, conseguem de facto, e é incrível, ter a percepção ao ler estes poemas daquele lugar. Olha uma coisa, eu ia lhe perguntar, falou em amigos e vai-me ajudar. É fácil ser entendido pelos amigos, pelas pessoas da sua idade? Eu não falo com muita gente sobre poesia, muito menos sobre aquilo que eu escrevo. Mas conhecem os amigos ou não? Sim, tenho 1 ou 2 amigos com os quais partilho poesia, partilho poemas meus, sim. Partilho até coisas que não publiquei, nem sei se vão publicar, mas sim, já existem. E discutimos sobre isso. Olha, e outra coisa, são muito poucos. Sente-se entendido? Há alguém que o conheça, assim, que penetre, e quando digo penetrar é lá ao fundo. Sim, a minha namorada conhece-me perfeitamente. mas relativamente ao que está, essa parte do poeta, essa parte da poética e daquilo que escrevo, é complicado dizer isso, porque por vezes nem eu próprio, e isto é uma realidade, consigo explicar aquilo que escrevo e porque o escrevi. Exato. Simplesmente saiu assim. Mas isso acredito. Mas quer dizer, quando se fala de conhecer, eu entendo essa parte. É conhecer esse eu lírico, conhecer esse eu, Pedro, nessa junção do poeta e o homem. Há alguém que o conhece por certo. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, temos connosco uma amiga de Pedro Magalhães. Sim, uma amiga bastante mais velha, uma amiga mãe-avó, como lhe queiram chamar, mas eu conheço o Pedro, aquilo que sou capaz de conhecer, porque quase ninguém se conhece inteiramente. É verdade, é verdade. O Pedro, para mim, é uma pessoa extraordinária, porque desde muito jovem que ele tem uma sensibilidade muito
diferente, muito pura, muito aguçada, aliada a uma inteligência também. Sim, estamos de acordo. Ora, essas duas particularidades, a sensibilidade e a inteligência, fazem dele uma pessoa diferente. Pronto, aquilo que nós chamamos um poeta, não é? Exatamente. É uma definição perfeita. Eu gostaria de lembrar, já que estavam a falar da infância, do nascimento... Tem de ser muito rápido, Ana Maria, peço desculpa dizer isto, é muito deselegante, mas é o tempo. Eu gostaria de lembrar que a Natália Correia diz: a gente só nasce quando somos nós que temos as dores. Isto aplica-se inteiramente ao Pedro. O Pedro foi nascendo na dor, no sofrimento, mas ao mesmo tempo numa grandeza que nos arrasta, que nos... desde muito cedo foi conhecendo os primeiros passos poéticos, digamos assim, do Pedro. É verdade. Dei-lhe sempre muita coragem para Eu sei disso, por isso é que está aqui a falar connosco. Pois. O meu dedo mindinho da maneira que posso dizer que até estranhei quando o Pedro começou a ter uma necessidade de evitar, de partilhar esse mundo. Eu vou já falar nisso. Bom, é mesmo a minha próxima pergunta. Se quiser manter-se em contacto connosco, pode manter-se em contacto connosco, Ana Maria, se tiver alguma dúvida, ou Pedro, porque eu ia precisamente perguntar ao Pedro o que é que o levou a publicar. Se não é para encher o ego, isso escusa de me responder, porque eu nem pergunto. Eu tenho a certeza que não é para dar resposta ao seu ego. Não é. Mas é uma maneira, será uma maneira de chegar aos outros? Será uma maneira de bater à porta do homem, da humanidade? Será? Sem dúvida que essa poderá ser uma das questões, mas quando pensei em publicar não pensei em nada disso. Foi algo mais egoísta, mas que não tem necessariamente a ver com o ego. Foi a necessidade de libertar os textos. Sim. E foi muito por vamos dizer assim, por insistência também da minha mãe. Porque apesar da suposta violência dos textos, o vocabulário que eu uso em alguns textos, eu sempre partilhei tudo com a minha mãe. E mostrava-lhe, olha, no início ela começou a ler sem eu me aperceber. Depois eu apercebi-me que ela começou a ler alguns dos meus textos e comecei a mostrar-lhe. Eu escrevia e dizia, olha, vê se gostas disto. Mais à minha mãe e à minha irmã. Minha irmã também lia bastantes coisas que eu ia escrevendo. E a partir daí ela começou a dizer, porque é que não pensas em publicar? Eu não quero. Porque eu não gosto, porque de facto eu não gosto do processo. Não, mas tens razão, disse a palavra certa, libertar os textos. Mas é libertar eles também são nossos. A partir desse momento eles pertencem-nos. E é uma necessário necessidade de movimento do próprio autor para coisas novas. Com certeza. O movimento é essencial. Com certeza. Eu vou dizer um bocadinho de um poema em que está isso explícito, num dos poemas que o Pedro nos deixou. O que escrevo é o bater à porta de um mendigo desesperado numa noite de inverno. É o bater à porta da humanidade com a força de quem sangra e espera que alguém, por trás da cortina da vida, entenda o âmago da fragilidade humana, do amor e da morte. O que escrevo é a procura de uma sintonia que se esvanece na mera tentativa do outro. Está tudo aqui, não está, Pedro? Algumas coisas. Sim, acho que a razão principal que está aqui, porque falou bem, é libertar, é chegar ao outro, é o tal mendigo, é bater como um mendigo, é arranhar os nós dos dedos, como dizia o seu prefaciador. E muito bem, Daniel Sampaio, que admira imenso o prefácio que fez ao seu livro, ele diz, sente-se como quase arranhar, e deixe-me dizer-lhe uma coisa, a leitura dos seus poemas provoca em nós sentimentos díspares, como eu disse no Facebook ao anunciá-lo. Pelo menos a mim provocou, e acho que poderá ser alargado a todos aqueles que o leem. Porque às vezes encontramo-lo, e tem a ver com o que a Ana Maria acaba de dizer, às vezes encontramo-lo em carne viva. O Pedro esventra-se, arranha-se, e também nos arranha a nós. E depois, num outro momento, nós encontramos uma candura, uma leveza, que faz da sua obra essa tal mistura da sombra e da luz.
as sombras, há bocado referiu a palavra treva, certo? Gosto mais da palavra trevas. Realmente, esta dicotomia é permanente na sua obra? Eu penso que sim, que está patente, não é? Sem dúvida que para mim um homem perdeu-se pelo caminho. Sou bastante inconformado, como já referi, sim. com o modelo social em que vivemos e aquilo que de facto agora é importante para nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, mas depois há também uma crença naquilo que o homem pode vir a ser e há uma esperança contínua. Não há perda de esperança. Não há perda de esperança, acho que nunca deve haver. Às vezes parece o mundo ser um desesperançado. Há uma negação violenta, sem dúvida. Há uma negação violenta. Eu quero que assim seja. E é essa a pretensão também. É essa a pretensão. É essa a pretensão. Eu quero de facto ser violenta. A poesia tem que ser assim, tem que ser um touro de sangue. Tem de abalar. Tem de abalar, tem de causar. Denunciar, muitas vezes. Denunciar também. Abalar. Tem que magoar, tem que causar incómodo. Senão, para isso que se escreve. Porque é que se escreve? Kafka escreveu uma vez que a poesia é um sono mais profundo que a morte. Assim como ninguém me retira assim como ninguém pode retirar um morto do seu túmulo, ninguém me pode retirar da secretária à noite. A escrita é um processo de submersão. E é também um processo de autoconhecimento. De autoconhecimento, sem dúvida, também. Sem dúvida também. E eu ia agora, na sequência daquilo que estava a dizer, e que me confirma através de que vai dizendo em cada palavra, melhor que eu, estava a dizer que nesse mundo de trevas e luz que é permanente na sua obra, nós temos de um lado anjos de escamas, temos uivos, temos rugidos, mas do outro lado entra-nos a luz e a tal luz, e nós sentimos já não rugido, mas balido. Há uma ambivalência. Essa é uma necessidade também de tempero à vida, de tempero ao mundo. Relativamente a isso, e essa é uma questão que já me foi colocada algumas vezes relativamente aos meus poemas, poderá ser, mas de facto eu quando escrevo eu não penso diretamente nisso. Eu não penso nessa ambivalência, eu não penso em dar luz quando há treva, eu não penso em dar treva quando há luz, eu não penso em criar um equilíbrio. Sim, não é ato de vontade. Não é ato de vontade, é simplesmente a forma como vai fluindo. Eu acho que brota. Em si nota-se que brota. Brota e depois... A insónia é real. Sim. A palavra insónia é muito comum. É real. É real porque... Aí esbarra com o mundo real mesmo. Esbarra um pouco com o mundo real. Talvez tenha a ver com essa inquietação, mas há um problema não de insónia recorrente, mas nunca durmo muito tempo. Nunca durmo muitas horas. Até porque a vida está cá fora. A vida está cá fora. E normalmente, agora nem tanto, mas normalmente esse tempo em que não dormia, aproveitava para escrever. Não tanto à noite, escrevia muitas vezes à noite, mas acordava era muito cedo, 4, 5 da manhã, e aproveitava muitas vezes para escrever nessa altura. Eu não quero deixar de passar em branco, porque o tempo vai correndo e a gente quer fazer, pelo menos focalizar alguns dos aspectos que me parecem mais essenciais para que o conheçam melhor, e eu também. O separador que acompanha o seu livro traz consigo um pensamento seu muito pessoano, arremete a pessoa, na minha opinião, e que diz o seguinte: enjoo-me de ser eu, o ser dentro do eu que não sou. E eu vou repetir: enjoo-me de ser eu, o ser dentro do eu que não sou. Há muitas vezes, face a essa inquietude, a frustração face ao homem, ao ser. Também. E a noção de alguma incapacidade no que respeita ao refúgio. Penso que sim, é complicado. Sim, mas no fundo há uma espécie de cansaço, Sem dúvida, cansaço constante. Não é? A tal inquietação traz a frustração, até porque há limitações tão alto, a fuga para o alto, a fuga para esse tal absoluto que referíamos no início, acho que traz uma ânsia em permanência, e sente-se isso.
E nós temos de um lado, isto para voltarmos ao mundo das trevas, que eu vou já referir, temos um ser inquieto, sem dúvida, em permanência, um ser num mundo caótico, apocalíptico, onde nós vemos os vampiros, os chacais, os lobos, sangue, e como disse, há alguns momentos de luz que não são, pois, não precisam de ser voluntariamente criados para temperar esse mundo quase lucífero. Nunca são eternos, acabam por ser sempre laivos de luz fugazes. E curtos. Fugazes, exatamente, porque são curtos. O que alguns dos porque quais é eu isso vou que acontece. Tal e qual como a luz acontece. é sempre fugaz no mundo Uns real. flashes, exatamente, uns flashes poéticos que aparecem e que e efetivamente aí reside a tal dicotomia que eu referi há bocado, em que nesse mundo de trevas se encontra a luz. Uma luz não requerida para o momento, não vem fazer face a nada, parece que uma luz aparece em flash. Mas o que acontece? E eu vou dizer agora uma parte do poema, de um poema onde no próprio poema e no mesmo poema se encontra exatamente essas duas partes, esses dois mundos, essas duas visões, em que fala exatamente que não há alívio. Não há alívio nas vinulentas conversas das putas nas esquinas das ruas. Não há alívio no tédio. O tédio procura algum alívio e acaba em mais tédio. Não há alívio em não ter alívio, nem em querer alívio. Não há sequer alívio no próprio alívio. Não existe. Não há alívio no pensamento, no ato de fala. Não há alívio quando falo com os outros. Não há alívio em escrever, principalmente em escrever. Não há alívio em meditar para escrever, a fim de ter algum alívio e com a caneta crivar letras no papel carne. Não há alívio nas fluidas viagens da minha mente. Não há alívio no que gosto de fazer, nem quando rio. Não há alívio nos escardinos latejos da dor. Não há alívio no sono. Por ser esse o alívio para o qual tentamos fugir. Nas crianças, sim. Só nas crianças há alívio. Sim. Só nas crianças, sabedoras dos trilhos da manhã, dentro das asas dos pardais. Sim. Só nas crianças e no engelhado courato dos sonhos. Das frases mais belas que eu tenho lido nos últimos tempos. Uma metáfora feliz, muito conseguida, aqui sim vê-se o tal cansaço de quanto o mundo é pequeno às vezes, de quantas vezes há tal necessidade de procurar a bolha que nos encolha. Respirar. E nos posicionemos quase de maneira fetal. Um bocadinho isso, sente-se isso, não, Pedro? Procura de uma respiração que nos eleve um pouco. De que eleva, nos eleve, sem ser fuga. Procura das sese. Das sese, sim. Eu gostava de dizer, na procura do alto que referia há bocado, é esse, não é o poder, do absoluto, é a ascese, sem dúvida. Isso tem muito a ver com o facto da maneira como considera e como olha o poeta. Eu há bocado ia perguntar-lhe, quase já me respondeu, mas ia perguntar-lhe se a escrita é uma compulsão. Já me respondeu, tem de ser, é uma urgência. Sim, é uma urgência. É uma catarse. É uma catarse. Libertadora. É uma urgência que funciona comigo. Eu já tive conversas com alguns amigos que também escrevem e alguns autores, e que de facto é comum em alguns de nós, que funciona às golfadas. Sim. Eu posso por vezes passar dias, um mês sem escrever, e aí sinto necessidade de ler muito, talvez para procurar ver ideias, com certeza novas. Está sempre, não é? E depois daí, muitas vezes, quando quase sempre começo a desesperar, não sai nada, eu não consigo escrever, eu estou num processo completamente estéril, eu não vou voltar a escrever, eu não consigo escrever uma frase. Passa por esse pânico. Sempre.
Todos, é engraçado. Eu não consigo escrever uma frase. Eu não consigo escrever nada que tenha qualidade, do meu ponto de vista. E de repente começo a escrever. E aí escrevo um poema, depois escrevo outro. Depois o processo é caótico, até na forma como é expelido. É quase maquinal. Porque está lá tudo dentro. Exatamente. Saem borbotões, não é? Quase maquinal. E depois depois tem de ser devidamente podado e devidamente revisto. Exatamente. E depois há novamente uma paragem. É quase sempre assim. Podado, gostei. Quase sempre assim. Poda muito os seus poemas? Sim. Limpo dos galhos que não estão a fazer nada. Que estão maiores um bocadinho. Estão soltos, limpos. Tenho muito essa preocupação. Sim. Se bem que o grosso é sempre uma escrita é o que quase... está lá, a estrutura básica. Eu não diria instintiva, mas muito é o que é. Muito compulsiva. Exato, compulsiva. Sim, porque sente que é a tal libertação, a tal catarse. E depois há uma volta aos textos no fim, que não tem de ser necessariamente no mesmo dia ou no dia a seguir. Até convém que haja um afastamento depois disso, para digerir melhor o que está lá escrito. Há uma volta, há um retornar aos poemas, e nesse retornar, tal como quem retorna a uma árvore após exatamente. E ter deixado no jardim muitos meses, e começa a notar que aquele galho está maior, aquele está mais pequeno, aquele está torto, e depois vamos dando a forma ao poema, a forma final. Mas esse é o processo é um processo meticuloso que eu gosto de fazer. Mas sem nenhuma dúvida, do meu ponto de vista, é o processo menos importante. Tem a sua importância. Tem importância, claro, mas é mais técnico, digamos assim. Mais técnico e menos genuíno. Não, é mais trabalho. Está lá. É mais trabalho, sim, é mais trabalho. Então, eu estava a dizer que tem tudo a ver com a sua concepção de poesia e com a sua concepção de poeta, que está também aqui bem expresso na sua obra. Quando fala do poeta, eu peço desculpa de não ler na íntegra todos os poemas. É uma liberdade que os poetas têm de me dar, porque tenho de condicionar pelo tempo e às vezes com alguma escolha pessoal. Então, diz assim sobre o que é o poeta. Poeta é aquele que, ao ouvir o uivo do lobo, não segue o seu caminho, uiva com ele. O poeta entende as flores e os seus vocábulos de pólen. O poeta inventou as ondas do mar porque não conseguia dormir. Um poeta consegue vislumbrar o sexo dos cometas e a masturbação faiscante dos astros. Transforma em fogo as lápides do cemitério e os obituários no voo do morcego. Os poetas constroem catacumbas de palavras pela madrugada da cidade. Só os poetas conseguem furtar o canto do bicho da seda e guardá-lo para alguém sob a forma de uma rosa. O poeta é da mesma cor da Sinfonia da Terra. Um poeta é o filho pródigo das paisagens, a língua morna do tempo. Um poeta é a frágil porcelana de um sorriso. Ser poeta é saber morrer quando é preciso. Neste poema está mais uma vez aquilo que eu referi há bocado, não sei se me dá razão, em que nós encontramos os dois mundos no mesmo poema. Temos neste encontro o tal arranhar da nossa sensibilidade, mas depois algumas imagens idílicas quase. Isso corresponde ao estado de espírito? Não sei se é difícil esta pergunta, ou fácil. Um pouco. É difícil. Ainda podemos passar lá à frente. Corresponde um pouco. Há sempre um processo antagónico, não é? de luz e sombra. No fundo, tem muito a ver com o processo de Cristo. Os poemas e as palavras surgem-me como imagens. Um poema surge-me como uma imagem. Eu nunca penso num poema, nunca penso em palavras, eu penso em imagens. E depois desdobras. E depois desdobro-as para palavras. E tento que o processo entre a forma como eu assimilo essas imagens, as imagino, ou as sonho, porque muitos poemas são também algumas descrições de sonhos que fui tendo. Há uma procura de cristalização dessas imagens,
sem que sejam dissecadas pelo nosso processo de desconstrução de conceitos. Exato. E no fundo acho que um poeta é isso mesmo, é a capacidade de cristalizar uma imagem. A capacidade de cristalizar uma imagem. Sem que ela seja deturpada pelos tais filtros de que falámos há bocado. Que a sociedade nos vai pondo, não é? E no fundo acho que é esse o dever, entre outros, do poeta. Quando surgiu o poeta, Pedro? Talvez no primeiro dia em que um deles não conseguiu dormir, não sei. Mas o poeta no Pedro, quando surgiu? Já me disse que 16 anos, por volta dos 16 anos foi quando eu comecei a escrever. Eu tenho perfeita noção disso. Não sei em que dia me decidi a escrever, mas foi a partir dos 16 anos, 17. Há uma curiosidade que eu gosto de fazer sempre às pessoas que tenho aqui em estúdio, que é isto, quando se olha, admite-o como um dom, sem dúvida, mas que é espicaçado pela família, foi espicaçado pela escola, foi espicaçado por leituras, foi espicaçado pelos vistos, já me começou, pela própria música. Está aqui Rimbaud, está aqui Verlaine, realmente presente em tudo isto que acabamos de ler, os poetas malditos, que me referiu, também, sem dúvida. Em minha casa lê-se muito. Mas é uma linha completamente diferente. Por exemplo, eu ao longo do meu percurso de leitor e neste momento tenho uma coleção bastante extensa de livros, eu tornei-me um verdadeiro aficionado da literatura norte-americana, principalmente da literatura solista norte-americana. O Hemingway pode-se enquadrar nesses moldes, o Faulkner, a Carson McCullers, Flannery O'Connor. É giro que são muitos dos poetas da minha juventude, sabe disso, não é? Sabe disso. E depois também muito da Beat Generation. E é engraçado porque o meu processo enquanto leitor, apesar da minha mãe ler muito e me dar alguns livros para ler, depois foi tomando rumos diferentes. Também muito porque quando tinha 16, 18 anos, saía à noite, bebia uns copos, era um ambiente um pouco boêmio, eu gostava disso, eu hoje saio muito pouco, sou bastante solitário, nem gosto de sair muito, mas sou um voyeur, gosto da noite, gosto do ambiente. Exatamente. E o percurso depois tornou-se completamente diferente. Sem dúvida que o prazer pela literatura foi muito instigado pela minha mãe, no início. E da poesia pela Dona Ana Maria, que falou connosco. Ana Maria continua connosco? Continuo. Eu peço desculpa que roubei-lhe há bocado a palavra, porque compreendo, eu quero muito que me entenda, porque eu preciso é de expor o nosso convidado. Muito bem. Mas olha, quero agradecer-lhe e agradecer publicamente, porque semeou-lhe o gosto, está visto. Sem dúvida. Isso é muito bom, porque ele vai buscar e reconhece onde estão as raízes das coisas, e portanto a Ana Maria faz parte. Foi importantíssimo, porque na altura eu tinha explicações com ela, e lembro-me que na altura foi ela a primeira pessoa que me despertou interesse, nomeadamente pelo Fernando Pessoa. Na altura, mas foi pela forma como ela dava as explicações. Há sempre um professor. Exatamente. É sério. Há sempre um professor que, algures, em algum tempo, teve uma influência. Não é a primeira vez, nem será a última vez. Foi a minha professora, marcou-me a minha professora de português, marcou-me o meu professor de história. Eu acho isso muito bonito. O meu professor de português também marcou muito. Um professor Branco de Matos, que também eu conheço bem. Que me marcou muito, mas depois as explicações da Dona Maria foram extremamente importantes para que o meu prazer se tornasse mais fértil e que fosse à procura. E foi? E fui à procura. E cá estamos. E fui à procura. E cá estamos. Eu não sei, Ana Maria, que me diz, nós estamos a conseguir fazer um retrato tanto quanto possível, um bocadinho fiel do Pedro, poeta, que me interessa, na perspectiva de poeta? Talvez, embora eu tenha uma opinião da poesia, que a poesia pretende dizer o indizível. Exatamente. A poesia não se explica, a poesia sente, vive-se. Eu queria só dizer uma coisinha ao Pedro, Diga. que agora há bocado não pude dizer. Queria agradecer ao Pedro ter-nos permitido entrar nesse mundo dele, porque ele constrói um mundo que é por vezes doloroso, sim, mas que é maravilhoso. E esse prazer estético que ele nos proporciona, usando as palavras, porque não esqueçamos que o material da poesia é a palavra, palavras, e ele consegue
criar os mundos, as atmosferas mágicas, que nos conduzem por caminhos mágicos. E, portanto, depois cada leitor faz também a sua própria construção. O Pedro é um rapaz de hoje, é um poeta de hoje e do futuro, portanto. E do futuro. Ele dá-nos uma pista, ou várias pistas, se quisermos, de caminhos novos que a poesia terá que percorrer. E isso, eu agradeço-lhe, ele deixar-nos entrar nesse mundo e voar com ele. Muito obrigada, Ana Maria, pela sua participação, e eu vou tentar rematar, não temos muitos minutos mais, para ver se conseguimos, através de um texto, dar um bocadinho mais do Pedro Poeta. E que na página 61 do seu livro, para quem o tiver, eu aconselho, parece-me que seja, talvez para mim foi, a súmula mais completa daquilo que eu captei da leitura dos seus poemas. Acho que está aqui. Se tivermos conseguido fazer alguma coisa em relação à sua poesia, em relação ao seu nome, espalhar o seu nome, espalhar a sua poesia, acho que tiveram êxito estes minutos. Oxalá tenha sido assim. Então diz o seguinte: sabias que cada pétala que nasce na casta saliva de 1000 beijos apaixonados? Sabias que não me consigo esconder do olhar de uma criança? Um olhar curioso, que me despe e me aleija, queimando todas as fúmeas máscaras. Sabias que há em mim luzes que não controlo? Fulvo, ilumino a noite e sirvo de ninho para os animais feridos. Sabias que todas as noites me recolho nos requintos do vento e nas nossas memórias? Não vivo aqui. Vivo na primeira gota de orvalho transpirada pela ondulação do tempo. Vivo nas asas da abelha que beijou a primeira flor no mel das auroras dentro da noite. Vivo na primeira paisagem vislumbrada por Adão e Eva. Vivo nos frutos que caem pela manhã, frescos, incapazes de sentir medo. Na lágrima do tempo, rara e fecunda de morte. Obrigada, Pedro. Obrigado. Foi muito bom tê-lo tido aqui conosco esta noite. Desejo-lhe maior sucesso. Obrigado. Estou disponível para aquilo que precisar de mim, porque o programa tem exatamente essa missão, fazer a divulgação dos poetas, dos clássicos, como eu expliquei, dos contemporâneos e daqueles que precisam, como o Pedro, serem conhecidos, apreciados e conhecidos. E agora, para finalizar o programa, vou-lhe oferecer uma coisinha. Curiosamente, já vi que nós partilhávamos algumas coisas nas leituras do gosto, mesmo da prosa, o Faulkner que referiu, o Hemingway, etc., que referiu, mas também na música. Então, o brinde para finalizar a nossa noite vai ser, curiosamente e surpreendentemente, uma música que é de gosto comum. Porque eu também gosto dos Doors, também conheço, é da minha juventude, e curiosamente vamos ter uma música da minha juventude que entra bem na sua juventude. Interessante, bem. Bem-aja. Boa noite. Obrigado pelo convite.